Irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos também vários outros momentos neste dia especial para nós. Primeiro dia de domingo, o dia do Senhor, dia da nossa reunião, a comunidade eclesial, embora nessa modalidade que estamos vivendo, nesses últimos dias, nos últimos 2 meses, a reunião nossa, ela se concretiza de forma virtual, mas não deixa de ser uma reunião, embora ainda que incompleta, diríamos, mas uma reunião. Domingo também é o dia de reunirmos em família, aí sim, todos podem reunir-se em família para a sua oração pessoal. E creio que nesse momento, onde as famílias estão reunidas, rezando, participando desta Sagrada Eucaristia, acontece aquilo que Jesus disse de fato: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. A garantia que Cristo nos dá de estar presente é onde, de fato, as pessoas estão reunidas no nome dele. Não qualquer reunião. Numa reunião para simplesmente assistir a televisão, não é reunião para uma confraternização, ele pode também estar presente se for invocado pela oração. Mas, nesse momento, com certeza, a presença de Cristo, o seio de cada família que se reúne para assistir à missa. E nesse tempo, digamos, de pandemia, essa modalidade extraordinária, que durará enquanto durarem as medidas de prevenção à pandemia. E essa presença de Cristo, como falei, caríssimos irmãos e irmãs, celebrada de diversas formas na nossa liturgia. Primeiro, dia da Ascensão, dia também de celebrarmos, de fato, o dia da comunicação, das comunicações sociais. E esse ano, 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, tirada do livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 2, em que Deus pede para que aquilo que ele realizou, a libertação do povo de Israel, seja gravada na mente das pessoas, seja pregada a todas as gerações, aos filhos dos filhos dos filhos, a todas as gerações. E o Papa nos agraciou, escrevendo desde janeiro passado, deste ano, essa mensagem para nós. E focou justamente na narração, na história. Contar história positiva. Contarmos história que edificam. Eu me lembro de, sem querer fazer propaganda, um quadro que tinha há muito tempo na televisão, cujo título era Gente que Faz a Diferença. Claro, não vamos aqui mencionar quem era o patrocinador, qual era o objetivo, mas é interessante pensarmos. Às vezes a gente só divulga coisas negativas. Às vezes a gente só coloca nos apps coisas negativas. E damos muitas vezes valores às coisas negativas e damos menos importância às coisas positivas. Pois bem, ser cristão é como é divulgar aquilo que edifica. Primeiro, divulgar de fato a vontade de Deus, aquilo que vem do Altíssimo. E divulgar aquilo que de fato vai construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, onde as pessoas possam de fato ser colocadas e tidas como imagem e semelhança do Altíssimo. Essa é a verdadeira divulgação. E nós hoje devemos estar atentos, às vezes e sobretudo nos meios de comunicação que nós possuímos, não só nas grandes redes de comunicação, mas nos nossos meios mesmos. Como nós estamos aqui hoje, um meio simples de comunicação, mas abrangendo várias pessoas. Podemos dizer centenas, né? Ou mais milhares de pessoas.
Justamente por quê? Divulgando a misericórdia de Deus, o amor de Deus para conosco. Então, que assim nós também possamos estar atentos a essa missão. Comunicação é para ser realizada de maneira positiva, de forma que as pessoas possam fazer memória daquilo que é positivo e não simplesmente gravar aquilo que é negativo. Muito nos exorta o Papa a termos essa atitude de divulgarmos o que é positivo para a humanidade. E, de fato, esse dia, 54º dia de oração pela comunicação social, o dia das comunicações sociais, seja de fato um marco na história da humanidade. E nós que estamos passando por esse momento de pandemia, possamos, na reflexão da palavra de Deus, estarmos atentos para divulgarmos aquilo que edifica. Também, segundo, celebramos o início da semana de unidade pelos cristãos. Vamos celebrar no próximo domingo a festividade de Pentecostes, e essa festividade que marca justamente a unidade. Todos reunidos e unidos em nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade, ela se constrói na diversidade, não é unicidade, não é apenas um só, mas a unidade ela é entendida de maneira bem clara a partir do capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Muitos são os membros, diversos são os membros, diversos são os dons, diversos são os carismas, mas um só Espírito que distribui os seus dons a todos, para que, de fato, a comunidade possa ser edificada. E mais ainda, neste mesmo capítulo 12, no versículo 7, ele diz: a cada um é dado o dom de acordo com a necessidade da comunidade. Quando nós falamos da unidade dos cristãos, devemos pensar primeiro na unidade primária, a nossa vida, o nosso ser, nós mesmos. Às vezes estamos tão divididos no querer, não estamos unidos a Cristo. Como ele mesmo disse, só quem permanecer em mim produzirá frutos. Primeiro, a unidade do coração a Cristo. A unidade do amor, do querer o bem, do ajudar as outras pessoas, do querer e fazer o bem, e somente o bem, é a primeira unidade que devemos rezar e ao mesmo tempo nos esforçar por ela. Unidos a nosso Senhor Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo, unidos à Santíssima Trindade, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Depois a unidade familiar. Esses dias que nós estamos vivendo são dias de grande oportunidade para viver a unidade. Entre os cônjuges, entre os pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos e irmãs. E são nesses momentos que, embora forçadamente, e podemos dizer providencialmente, somos chamados a viver mais de perto a unidade. E às vezes nós perdemos essa oportunidade de conversarmos mais, de ouvirmos mais, de rezarmos mais juntos. Se lembram? No início do mês, aqui mencionei o pedido do Papa Francisco, de rezarmos juntos o terço. Quem o fez? Estamos já no seu 24º dia desse mês de maio. Que família o fez? Se não for possível todos os dias, pelo menos um dia ou alguns dias, e se ainda não o fizeram, é tempo de o fazer? É tempo, ainda restam alguns dias para rezarmos juntos em família. Como disse, a oração para aqueles que estão unidos em nome de Cristo atrai a presença de Cristo, atrai sobre si, sobre a família, as bênçãos de Deus. E essa é a atividade
que Deus quer ver, essa atitude que Deus quer ver no coração de cada um para gerar a unidade. Às vezes as pessoas estão tão distantes umas das outras, por quê? Porque cada uma busca um caminho para um lado, cada um quer uma coisa. Qual é o ponto de unidade? Cristo. Qual é o ponto de convergência para onde todos os olhares e corações devem convergir? Cristo. Vejam, na igreja, o sentido profundo. Todos os olhares se direcionam para o altar, onde acontece o mistério da transformação, da transubstanciação, onde Cristo está presente nas ofertas, nas espécies consagradas, do pão e do vinho, para o altar da transformação. Pois bem, se os olhares das pessoas, dos membros das famílias, de cada membro, se convergirem para Cristo, a unidade vai acontecer. E por último, a unidade também na vida comunitária, na vida de igreja. Como diz, a unidade na diversidade. Temos muitos grupos, muitas pastorais. Na nossa comunidade, hoje vigente, temos 34 grupos na nossa comunidade entre pastorais e movimentos. Cada um exerce uma função, mas todos eles guiados pela ação do Espírito Santo, direcionados, humanamente falando, pelo sacerdote, por cada coordenador, mas guiados pelo Espírito Santo. E é ele que gera justamente essa unidade, na integração dos grupos, na ação de cada um, porque é ele que move a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E a unidade também social, a unidade na vida lá fora. Diversas pessoas, diversos trabalhos, diversas mentes, diversos direcionamentos, mas podemos e devemos estar unidos a Cristo. Então que assim nós também possamos viver, não só essas semanas, a partir dessa semana, a unidade dos cristãos. Hoje, por último, na nossa reflexão, a palavra de Deus nos convida a meditarmos sobre a presença de Cristo, podemos dizer de maneira diferenciada. O Cristo que assumiu a nossa humanidade, assemelhando-se a nós em tudo, exceto no pecado, depois da sua ressurreição, chamou os apóstolos, reuniu-os no monte e, aparecendo-lhes, lhes enviou em missão, como vamos ouvir também no dia de Pentecostes, mas mostrou-lhes a sua forma de estar de maneira diferente no meio da humanidade. O Deus conosco, aquele que veio, não para se afastar de nós um dia, mas veio para ficar permanentemente. Veio para estar sempre conosco. Por isso Deus conosco nunca nos abandonou, nunca nos deixou. E a garantia dessa presença de Cristo é justamente o final da leitura do Evangelho de hoje. Quando ele nos diz, eis que estarei convosco em todos os dias até o fim dos tempos, até o fim do mundo. E vejam, Cristo está presente na Eucaristia, Cristo está presente hoje de forma diferenciada em todos os sacramentos que são sinais da sua presença. Não mais caminhando, digamos ali, com carne e osso, mas sacramentalmente presente no meio da humanidade. Mas Cristo também tem uma outra modalidade de presença que é fundamental. Cristo quis se fazer presente através de todo cristão, de toda cristã. Cada cristão, cada cristã tem que ser, para fazer jus ao seu nome cristã, tem que ser um representante de Cristo. Podemos dizer, como São Paulo, um embaixador de Cristo. O embaixador é aquele que representa o país, outros lugares. Pois bem, somos cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus. E como cidadãos do reino dos céus, representamos a Cristo.
Por isso, hoje surge naturalmente dessa liturgia, caríssimos irmãos e irmãs, uma pergunta para cada um de nós. Estamos sendo representantes de Cristo na sinceridade, no amor, no perdão, na paz, na união, na fraternidade, no querer o bem do outro, no sentir compaixão das necessidades do próximo? Estamos de fato tendo o olhar e as ações de Cristo? Ou que tipo de cristãos estamos sendo nós? Estamos sendo hoje no mundo. Cristo está presente em cada coração a partir do momento em que o acolhemos e quer manifestar-se aos outros também, como aqui enviou no Evangelho de hoje os seus discípulos através de cada cristão. Com que assim nós possamos de fato estarmos atentos a esse chamado e esse envio de Cristo, a essa presença de Cristo através do nosso ser. Todos nós, batizados, também devemos manifestar. Fomos enviados, melhor, para manifestar a presença de Cristo no mundo de hoje, através do nosso testemunho, não só das nossas palavras, mas sobretudo das nossas ações. Que assim possamos, de fato, estarmos atentos a esse envio de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.